O aroma de fermento e açúcar mascavo pairava eternamente sobre a Rua 15 de Novembro, no vibrante coração de Recife, capital de Pernambuco. Ali pulsava o coração da padaria, o Trigo Nobre, um refúgio de delícias artesanais mantido com carinho pela família Medeiros há mais de 30 anos. Larissa Medeiros, uma jovem radiante de 25 anos, era o sorriso por trás do balcão, uma presença constante desde os seus 16 anos de idade. Seus pais, Paulo e Regina Medeiros, haviam-lhe transmitido mais do que receitas de pães. Ensinaram-lhe a virtude da generosidade prática. Por isso, todo final de expediente, Larissa tinha um ritual sagrado: separar os quitutes e pães excedentes para distribuir. Acreditava firmemente que a abundância de sua mesa deveria tocar a vida de quem enfrentava a escassez, um princípio que havia lhe rendido a alcunha carinhosa de Anjo do Pão entre os vizinhos. Em uma tarde quente de setembro, enquanto o sol se punha pintando o céu de tons alaranjados sobre os telhados históricos, Larissa viu-o. Sentado nos degraus de pedra da igreja matriz de São José, bem em frente à padaria, estava Antônio. Ele era um idoso de aparência cansada, contando 70 anos de vida, e mais alguns nas marcas do tempo em seu rosto. Suas roupas, embora simples e remendadas, eram impecavelmente limpas. Sua barba branca era longa e desgrenhada, mas os olhos de Antônio, eram de um azul profundo, vivos e incrivelmente inteligentes, que pareciam absorver cada detalhe do movimento da rua. Suas mãos enrugadas não pediam esmolas, mas seguravam sempre um livro. Era a visão de um erudito em trajes humildes, algo que desarmava qualquer preconceito. Larissa sentiu-se irresistivelmente atraída por aquela nobreza velada. Naquela primeira tarde, o coração de Larissa, imenso e compassivo, deu um salto. Sem pensar duas vezes, ela encheu uma sacola de papel pardo com um pão fresquinho, um pedaço da famosa focácia de azeitonas e alguns doces. Cruzou a Rua 15 de Novembro, sentindo a familiar trepidação da incerteza. Ao se aproximar, Antônio levantou a cabeça. Seu olhar de avaliação durou o que pareceram longos segundos. Ele não via apenas uma esmola. Parecia sondar a alma de quem se aproximava. Larissa, com seu sorriso tímido e sincero, apenas estendeu a sacola sem fazer perguntas ou esperar agradecimentos. Antônio aceitou o gesto com um aceno lento, mas a intensidade da gratidão em seus olhos azuis atingiu Larissa como uma bênção silenciosa. Era uma gratidão que vinha não apenas pela comida, mas por ser visto. A partir daquele dia, a rotina foi estabelecida com a precisão de um relógio solar. Todos os dias, às 6h30 da tarde, quando a padaria fechava, a travessia de Larissa com a sacola de pães se tornava o ponto de encontro. Inicialmente, as conversas eram curtas, limitadas a um boa noite e um que Deus te abençoe. Contudo, com o passar dos dias, a confiança floresceu em diálogos mais longos e profundos. Antônio se revelou um poço de conhecimento. Falava com desenvoltura sobre a história do Brasil colonial, sobre a arquitetura barroca das igrejas de Recife e anedotas surpreendentes sobre os casarões do centro. Ele conhecia a cidade com uma intimidade que superava qualquer guia turístico. Larissa, nascida e criada ali, ficava fascinada. Essa sabedoria incomum apenas aumentava o mistério sobre como um homem de tamanha cultura e eloquência podia estar vivendo nas ruas. A generosidade de Larissa não se limitava mais ao pão. À medida que o outono avançava e as noites ficavam mais frias, ela começou a levar um pote de café quente em uma garrafa térmica, um cobertor extra que encontrou em casa e, numa ocasião, quando o ouviu tossir, medicamentos para a gripe. Seus gestos não eram movidos por piedade condescendente, mas por um respeito genuíno e um afeto sincero. Antônio havia se tornado, em sua vida, uma figura paterna, um sábio, a quem ela buscava ouvir. Quando ela tentava indagar sobre seu passado, ele respondia com evasivas elegantes, ou mudava o tópico, preferindo falar sobre os clássicos da literatura que lia.
Essa reserva calculada aguçava a intuição de Larissa de que ele carregava uma história muito maior do que a veste gasta sugeria. Os pais de Larissa observavam a situação com sentimentos mistos. Paulo Medeiros era o mais reservado, preocupado com a segurança e o envolvimento da filha com um completo desconhecido. No entanto, Regina, a mãe, com sua sensibilidade aguçada, notava a transformação no olhar de Antônio ao interagir com Larissa. Ele é um homem de bem, Paulo. Vê-se na forma como ele a trata, na dignidade com que agradece. Larissa está lhe dando algo mais valioso do que pão. Dignidade, ela ponderou, convencendo o marido a aceitar o novo amigo da filha. Aquele apoio familiar se tornou uma bênção milagrosa que protegeu a continuidade daquela relação incomum. Enquanto isso, Antônio Álvares, o suposto mendigo, estava no auge de seu experimento existencial. Escondido na simplicidade da vida de rua, ele passava os dias observando a humanidade. Sentado nos degraus da igreja ou em um banco na praça, ele testemunhava a indiferença, o desprezo e, no máximo, a caridade superficial. Muitos o ignoravam, outros atiravam uma moeda sem sequer olhá-lo nos olhos. Larissa havia sido a primeira e única exceção em toda a sua jornada pelo Nordeste. Ela o via como uma pessoa, não como uma estatística de exclusão social. E esse reconhecimento valia para Antônio mais do que seus 500 milhões de reais. O que Larissa não sabia era o fardo de dor que Antônio carregava. Ele era o patriarca da Álvares Participações, um conglomerado de sucesso com ativos em todo o território nacional. Sua vida de sucesso e riqueza havia sido, paradoxalmente, de imensa solidão. Seu grande amor, Beatriz, sua esposa por 40 anos, havia falecido após uma longa enfermidade. Durante o luto, Antônio despertou para uma verdade dolorosa. Em décadas de ambição e trabalho, ele passara mais tempo na mesa de reuniões do que ao lado de sua família. E no momento de maior vulnerabilidade, seus 3 filhos, Fernando, Renata e Daniel, haviam se comportado como estranhos, interessados apenas em sua herança e bens, tratando o pai com uma frieza que ceifou sua vontade de viver. Eles não ligavam para ele, apenas para o seu império. Foi nesse abismo de dor que Antônio tomou a decisão de desaparecer. Ele confiou a gestão de sua empresa ao seu fiel diretor, Ricardo Fontes, deu instruções estritas de não ser incomodado e trocou os ternos caros por roupas simples. Sua mansão de 3.000 metros quadrados no bairro de Parnamirim, o bairro mais elegante de Recife, embora ele o tivesse escolhido pela discrição, não pelo luxo, tornou-se uma prisão de lembranças dolorosas. Ele deixou tudo para trás, não por miséria, mas por uma busca desesperada por conexão humana autêntica. Ele estava testando se, em um mundo movido pelo interesse, ainda existia o amor ao próximo puro. Larissa, com seu afeto desinteressado, havia se tornado a resposta milagrosa que ele buscava. Após 2 meses, Antônio começou a compartilhar fragmentos de uma história modificada. Sentados nos degraus da igreja, à luz suave do entardecer, ele falou sobre o falecimento de sua esposa e a dor do abandono dos filhos, descrevendo sua riqueza como coisas que não preenchem o vazio do coração. Ele omitiu os 500 milhões e o nome da Álvares Participações. Larissa, ouvindo com os olhos marejados de empatia, nunca se atreveu a pressioná-lo. Ela entendia que estava em um terreno minado de sofrimento e respeitava o tempo de cura dele. Em uma tarde particularmente emocionante, enquanto a brisa do Atlântico soprava, Antônio olhou para Larissa com um brilho nos olhos e declarou que ela havia lhe devolvido a esperança. A esperança de que ainda existiam pessoas boas, capazes de olhar além das aparências. Larissa, emocionada, apenas sorriu e disse que ele era uma boa pessoa e merecia ser tratado com respeito e dignidade. Naquele momento, Antônio sentiu uma urgência avassaladora de revelar tudo, de levá-la à mansão e lhe dar o mundo em agradecimento. Mas ele se conteve. O teste da pureza deveria ser absoluto. Ele precisava ter certeza inabalável de que o afeto da jovem não mudaria com a revelação de sua fortuna. O destino, porém, apressou a conclusão desse experimento com um golpe de misericórdia e um milagre iminente.
A tarde do dia 15 de novembro marcou uma virada. O tempo virou dramaticamente em Recife, e uma chuva torrencial e fria de 3 dias caiu sobre a cidade. Antônio, que normalmente se abrigava em um recanto mais seco, foi pego de surpresa. Na manhã seguinte, Larissa o encontrou nos degraus da igreja, onde havia colapsado tremendo de febre alta e com uma perigosa hipotermia. Sem hesitar, Larissa acionou o serviço de emergência. A preocupação de Paulo, o pai, sobre se envolver com um morador de rua, desabou diante da urgência da vida. Ele e Regina apoiaram a filha, percebendo que aquele homem, por mais misterioso que fosse, havia se tornado parte de suas vidas. A ação rápida de Larissa em chamar o socorro e a bondade incondicional de seus pais se revelaram um milagre preventivo, garantindo que Antônio chegasse ao Hospital Agamenon Magalhães a tempo de ser salvo da pneumonia severa que se instalava. Durante 3 dias, Antônio ficou entre a vida e o risco de um desfecho triste. Larissa não saiu de seu lado. Ela ignorou as faltas no trabalho e as preocupações com o dinheiro, movida por uma devoção que surpreendeu até os médicos. Em seu delírio febril, Antônio murmurava nomes e frases sobre contratos e milhões, evidenciando a dualidade de sua vida. Os médicos atribuíam isso a fantasias da febre, mas Larissa guardou as palavras, sentindo que eram pistas para o mistério de sua vida. Quando, no 4º dia, Antônio finalmente abriu os olhos e viu Larissa dormindo, curvada na desconfortável cadeira, ele soube. O cansaço em seu rosto, as olheiras fundas, o cabelo despenteado, tudo clamava a verdade. Aquela jovem havia se sacrificado por um completo estranho, demonstrando um amor puro que o dinheiro jamais poderia comprar. Ele sentiu uma cura profunda invadir sua alma, mais potente do que qualquer medicamento. Seu experimento estava completo. O milagre da bondade desinteressada existia e tinha o rosto de Larissa Medeiros. Ele tinha que lhe dizer a verdade, mas antes, a última prova. O palco estava montado para a revelação. Após a alta do hospital, Antônio, ainda frágil, mas com a alma renovada, disse a Larissa que precisava partir. Havia conseguido uma oportunidade de trabalho em São Paulo, um recomeço que o tiraria de Recife para sempre. O rosto de Larissa se entristeceu, mas ela não tentou detê-lo, respeitando sua busca por um futuro melhor. Contudo, ele lançou a derradeira isca. Faltavam-lhe R$ 200 para a passagem e o início da nova vida. Ele sabia que para ela, aquela quantia era um tesouro. Ele a observou com o coração apertado, esperando a reação que selaria o destino de ambos. O ar na rua 15 de novembro parecia suspenso por uma tensão invisível. Antônio, curado, mas ainda sob a capa de indigência, havia lançado sua última e mais cruel isca sobre Larissa. A necessidade de R$ 200 para iniciar sua nova vida em São Paulo. Ele sabia o peso daquele pedido. Para uma balconista de padaria que ajudava a sustentar a casa, R$ 200 não eram um troco, mas o acúmulo de meses de sacrifícios, de trocas apertadas e pequenos milagres financeiros diários. Ele observou o rosto de Larissa, esperando ver o mínimo de hesitação, o momento em que a bondade se chocaria com a dura realidade financeira. Em toda a sua jornada de 3 meses de disfarce, ele nunca havia pedido nada. Aquele era o verdadeiro teste. O amor puro resistiria ao custo? Larissa, contudo, não demonstrou a hesitação que Antônio esperava. Em vez de calcular o valor ou questionar a urgência da partida, a tristeza por perdê-lo se misturou a uma determinação firme. Seus olhos, que sempre refletiam a bondade da alma, agora ardiam com a chama do propósito. "Vou conseguir", ela declarou com a voz rouca, mas inabalável. "Você é um homem bom, Antônio. O mundo precisa de mais pessoas como você. Seu recomeço em São Paulo precisa ser digno, e eu vou garantir isso." Antônio sentiu um nó na garganta. Ele tentou argumentar, sugerir que ela não precisava se sacrificar tanto, mas Larissa o interrompeu com um gesto suave. "Você me deu sabedoria e amizade nestes 3 meses. Isso não tem preço. R$ 200 é o mínimo que posso fazer para retribuir a esperança que você me deu." Naquela noite,
a casa dos Medeiros viveu um pequeno drama silencioso. Larissa não podia pedir o dinheiro aos pais. Paulo e Regina, embora generosos, haviam enfrentado recentemente despesas inesperadas com o conserto urgente de um maquinário da padaria. Ela se trancou em seu quarto, olhando para a única herança de valor que possuía, o delicado colar de ouro que havia pertencido à sua avó. Não era uma joia suntuosa, mas carregava o peso de 3 gerações de afeto e memórias. Vender aquele colar era abrir mão de um tesouro familiar insubstituível. Mas para Larissa, a vida de Antônio e o seu futuro recomeço valiam mais do que qualquer metal. Ela acreditava em seu milagre pessoal, que a verdadeira riqueza estava em ajudar o próximo e não em possuir objetos. Na manhã seguinte, antes de abrir a padaria O Trigo Nobre, Larissa procurou um joalheiro conhecido na região central de Recife. Com o coração na mão, ela negociou a joia, explicando que precisava de R$ 200 em espécie com urgência para ajudar um amigo. O joalheiro, tocado pela seriedade e a pureza de seu olhar, fez uma proposta honesta e comprou a peça. O valor que ele pagou era, na verdade, muito maior do que os R$ 200 solicitados, mas Larissa insistiu em receber apenas o suficiente para o objetivo, 2 notas de 100. O dinheiro excedente, ela pediu que fosse doado anonimamente a uma instituição de caridade. Seu sacrifício, ela queria que gerasse um milagre em dobro. Ao encontrar Antônio no local de costume, Larissa estendeu o envelope. Dentro, as 2 notas pareciam queimar em suas mãos. Aqui está, Antônio. Vá em paz. Prometa-me que vai me escrever de São Paulo e contar sobre sua nova vida. Antônio pegou o envelope. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos de milhões e a manusear documentos de valor incalculável, tremiam incontrolavelmente ao tocar aquelas notas de R$ 100, o preço da joia da avó de Larissa. Ele havia presenciado o sacrifício absoluto, a renúncia a um bem sentimental e valioso, por um suposto morador de rua. Não havia interesse, não havia cálculo, não havia dúvida. Ali diante dele estava a prova viva do que ele procurara por 3 meses e 70 anos de vida. O magnata Antônio Álvares não conseguiu mais sustentar o disfarce. As lágrimas vieram copiosamente, lavando a dor de 5 anos de luto e abandono. Ele chorou como uma criança desamparada, não por tristeza, mas por uma alegria milagrosa e curativa. Larissa, assustada, abraçou-o, pensando que a emoção da viagem e o estado frágil o tinham desestabilizado. Por que você está chorando, Antônio? Está tudo bem, você vai conseguir. Antônio afastou-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Ele segurou as mãos dela com firmeza, sentindo a rugosidade da pele de quem trabalha duro. O momento da grande revelação havia chegado, e ele a fez com a voz embargada, mas cristalina. Eu sou Antônio Álvares, ele começou, e o nome, que ressoava com poder em todo o Nordeste, soou estranhamente fora de lugar naquela rua simples. Eu não sou um morador de rua. Eu sou o dono da Álvares Participações, hotéis, centros comerciais e móveis. Meu patrimônio vale R$ 500 milhões. Larissa ficou em silêncio. Um silêncio que se estendeu por longos segundos de confusão. Então, ela reagiu exatamente como Antônio temia, com uma gargalhada histérica. Ah, Antônio, que piada engraçada. A febre te fez sonhar que era um milionário. Está tudo bem. É normal depois de uma pneumonia grave. Antônio não riu. Seu rosto estava sério, marcado pelas lágrimas. Ele enfiou a mão na mochila, não para pegar roupas velhas, mas para retirar um objeto que Larissa nunca tinha visto. Um celular de última geração, reluzente e sofisticado, que contrastava absurdamente com sua roupa. Ele acessou a lista de contatos, ligou para Ricardo Fontes, seu diretor-geral, e colocou no viva voz. A voz de Ricardo no outro lado era imediata, formal e cheia de alívio dramático. Seu Antônio, meu Deus, o senhor está vivo. Estamos te procurando há 3 meses. A empresa está parada, os contratos em suspensão, o mercado imobiliário do Nordeste está em pânico com o seu desaparecimento. Onde o senhor está? Antônio o acalmou. Estou bem, Ricardo. Estou em Recife, na rua 15 de novembro.
Quero que você venha imediatamente amanhã, às 10 horas da manhã, com o advogado Rangel e o contador. Traga todos os documentos da empresa. E mande um carro buscar minha barba e me trazer roupas decentes. Larissa empalideceu. O riso se transformou em um frio na espinha. A realidade a atingiu com a força de uma revelação bíblica. O gentil idoso que ela alimentava era de fato o Antônio Álvares, o magnata recluso cuja história de sucesso e desaparecimento havia corrido nos grandes jornais de negócios. Ela sentiu-se traída e confusa. Antônio a levou para um banco de praça próximo e contou toda a verdade. O falecimento de Beatriz e o vazio deixado em seu coração. A ganância e a frieza de Fernando, Renata e Daniel, que só viam o dinheiro. A decisão de fingir ser pobre para encontrar uma centelha de humanidade. O fracasso de sua busca em São Luís, Salvador e Fortaleza, onde só encontrou indiferença, até que chegou a Recife e a conheceu. Em 3 meses, Larissa, ele disse olhando profundamente em seus olhos, você fez por mim o que meus 70 anos e meus 500 milhões jamais fizeram. Você me deu um propósito para viver. Me tratou como um ser humano, não como um problema ou uma carteira. E o teste final, o teste da sua corrente. Antônio pegou a mochila novamente, mas desta vez tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, brilhando, estava o colar de ouro da avó de Larissa. Ele havia acionado Ricardo Fontes em segredo na noite anterior, instruindo-o a encontrar o joalheiro e recomprar a joia a qualquer preço, garantindo que o valor real fosse respeitado, pois era um tesouro de família. Você vendeu a única herança de valor que tinha, por R$ 200, para ajudar um pobre velho a recomeçar, sem garantias, sem expectativas. Você é o milagre que eu procurava. As lágrimas de Larissa vieram então, mas de uma mistura complexa de mágoa e deslumbramento. Por que mentiu para mim, Antônio? Por que me fez passar por isso? Antônio se ajoelhou ali mesmo, no banco da praça, um magnata de 70 anos curvado diante de uma jovem balconista. Porque a riqueza ceifa a verdade, Larissa. As pessoas mudam. Elas nos respeitam pelo que temos, não pelo que somos. Eu precisava saber se o seu afeto era por mim, o homem sem nada, ou pelo meu dinheiro. E você me deu a resposta mais linda do mundo. Ele explicou que ela conhecia o verdadeiro Antônio, a alma que se escondia por trás do poder. Ele se levantou e fez a proposta mais extraordinária. Quero te adotar como minha filha, Larissa. Não por dívida, mas por amor. Meus filhos biológicos me esqueceram no dia em que Beatriz faleceu. Você arriscou sua vida por mim naqueles 3 dias no hospital. Você merece o que eles rejeitaram, uma família e um nome. Quero que você herde tudo, não os 10 milhões que já separei para você, mas todo o meu legado. Você me salvou e o meu futuro agora será com você. A mente de Larissa girava. A promessa de uma fortuna inimaginável não a deslumbrava tanto quanto a magnitude do amor paternal que aquela proposta representava. O mendigo havia se revelado um pai, e a balconista estava prestes a se tornar herdeira de um império. O capítulo 3 estava para começar, não com a pompa da riqueza, mas com a cerimônia da verdade que ocorreria na padaria na manhã seguinte. O sol da manhã de uma terça-feira em Recife irrompeu sobre a rua 15 de novembro, mas a luz que pairava sobre a padaria O Trigo Nobre era de natureza mais rara. Era a luz da verdade desvelada. Às 10 horas em ponto, o burburinho da rua foi quebrado pela chegada de 3 sedãs pretos, imponentes e lustrosos, que pararam em frente ao modesto estabelecimento. De dentro, desceram 4 figuras que pareciam ter saído de uma capa de revista de negócios. Antônio Álvares, agora impecavelmente vestido e com a barba aparada, o que realçava a nobreza de seu rosto, acompanhado por Ricardo Fontes, o diretor-geral, o advogado Rangel e o contador da Álvares Participações. Larissa, que havia passado a noite em claro, observava o espetáculo da janela do andar de cima, ao lado de seus pais. Paulo e Regina Medeiros estavam em choque, divididos entre a incredulidade e a certeza trazida pelo retorno daquele homem, agora transformado. Era o clímax da história que parecia ter saído de um conto de fadas.
A reunião aconteceu na área de preparação dos pães da padaria, em meio a sacos de farinha e balanças, uma justa posição perfeita entre o luxo e a simplicidade. Ricardo Fontes, aliviado por reencontrar seu chefe, mas visivelmente confuso com o cenário, abriu o tablet para mostrar os números. As telas revelaram a vastidão do império Álvares Participações, não apenas a mansão em Parnamirim e as propriedades em Recife, mas hotéis de 5 estrelas no litoral, shopping centers em capitais do Sudeste e um portfólio financeiro que totalizava os 500 milhões de reais. O contador confirmou cada cifra, cada ativo, e o advogado Rangel apresentou os documentos já preparados para a adoção legal de Larissa e a criação de um fundo fiduciário de 10 milhões de reais em seu nome. Regina precisou se sentar em um banquinho de padeiro, a cabeça girando com a magnitude da revelação. Paulo Medeiros, o pai protetor, foi o primeiro a falar, sua voz embargada pela emoção e pela confusão. Por que, seu Antônio? Por que a minha filha? Há tantos herdeiros, tantos que gostariam desse tesouro. Por que Larissa? Antônio se sentou em um saco de trigo, olhando nos olhos de Paulo e Regina com a sinceridade que só a alma pode emitir. Ele repetiu a história de sua jornada, o vazio após o falecimento de Beatriz, o abandono emocional de seus filhos biológicos, Fernando, Renata e Daniel, e sua busca pela prova de que a humanidade não havia ceifado sua própria capacidade de amar. Eu procurei a luz em todas as grandes cidades, explicou ele, mas só encontrei sombras de ganância. Larissa, em 3 meses, me deu mais afeto e dignidade do que recebi em 70 anos de poder. Ela me salvou 2 vezes, da rua e do vazio da alma. Ela é a minha família escolhida, o meu milagre. Ele estendeu a caixa de veludo com o colar da avó. O coração dela é o tesouro mais valioso. Ela vendeu este colar por R$ 200 para que um mendigo tivesse uma segunda chance. Um amor assim não se paga com dinheiro, mas se honra com um legado de amor. Larissa, ouvindo a história contada para seus pais, viu a verdade em sua totalidade e a mágoa da mentira se dissolveu. O peso da revelação era imenso, mas a proposta de ser amada incondicionalmente por aquele homem, que era pai de alma antes de ser magnata, era o que realmente importava. Ela pediu um tempo para pensar, não na fortuna, mas na complexidade da mudança de vida. Antônio, com a serenidade de um mestre, lhe deu todo o tempo do mundo. Antes de sair, ele abraçou Paulo e Regina, agradecendo-lhes por terem criado o anjo que o resgatara, prometendo honrar a confiança deles. Aquele abraço sincero selou um pacto de afeto. 2 semanas depois, Larissa tomou sua decisão. Ela aceitou a adoção, mas o fez com uma condição que se tornou o primeiro grande milagre do novo império. Ela não queria apenas a fortuna, queria a família completa. Eu aceito, seu Antônio, mas com uma condição. O senhor me escolheu como filha e eu o escolho como pai, mas os meus pais, Paulo e Regina, são parte de mim. Eu não posso ir para Parnamirim e deixá-los aqui. Se serei sua filha, eles também precisam ser parte dessa nova família, não como empregados, mas como membros queridos. Antônio Álvares sorriu. Era a prova final de que Larissa não mudara, que sua generosidade era genuína. Ele não hesitou. Acionou Ricardo Fontes e o advogado Rangel para orquestrar um plano que era, em si, uma obra-prima de gratidão. Primeiro milagre prático. Antônio comprou todo o prédio onde funcionava a padaria O Trigo Nobre. Ele reformou o negócio com a tecnologia mais moderna, transformando-o na padaria mais charmosa e eficiente de Recife, mantendo o nome original em homenagem à história. Os andares superiores foram completamente remodelados, transformando-se em apartamentos de luxo dignos do bairro de Parnamirim, um para Paulo e Regina e outro para Larissa, garantindo que eles permanecessem no coração do seu lar. Segundo milagre profissional, Larissa não deixou o balcão. Ela continuou na padaria, mas agora como proprietária e gestora de uma nova e ambiciosa rede de padarias gourmet que Antônio financiou por todo o Nordeste, sob o nome O Trigo Nobre Gourmet. Paulo e Regina assumiram o papel de coordenadores de qualidade e tradição, viajando para supervisionar receitas e selecionar ingredientes.
realizando o sonho de levar sua arte a outros estados. O legado humilde da família Medeiros foi honrado e elevado a um império do pão. A cerimônia oficial de adoção foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura de Recife, com a presença do prefeito e de figuras proeminentes do empresariado nordestino. Antônio Álvares, em seu discurso, declarou: "O casamento se faz por amor e o nascimento por sangue, mas a família mais forte se faz por escolha. Hoje, eu escolhi a minha felicidade e o futuro do meu legado." O terceiro milagre, e o mais grandioso de todos, foi a transformação do propósito da Álvares Participações. Antônio, de volta à presidência, anunciou que a empresa deixaria de ser apenas um conglomerado de lucros para se tornar uma sociedade de benefício. Ele destinou 30% dos lucros anuais para a criação da Fundação Beatriz Álvares, em homenagem à sua esposa. O foco da fundação: ajudar pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade em todo o Nordeste. Ele inaugurou centros de acolhimento modernos, refeitórios e programas de reinserção profissional. Durante a inauguração do primeiro centro, Antônio, com Larissa ao seu lado, explicou: "Em 70 anos, eu acumulei riqueza. Em 3 meses, minha filha me ensinou a ser rico. A verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas no impacto positivo que podemos ter nos corações que tocamos." O milagre da prosperidade havia sido convertido no milagre da compaixão. Os filhos biológicos, Fernando, Renata e Daniel, não demoraram a aparecer. Ao lerem nos jornais sobre a adoção e o legado que seria transferido, vieram a Recife com advogados e a intenção de contestar a adoção nos tribunais. Antônio os recebeu na mansão de Parnamirim, que agora estava cheia de vida e risadas. Ele os confrontou com a serenidade de um pai desiludido, mas justo. "Vocês sempre serão meus filhos, e a parte do legado que lhes cabe por direito de sangue está garantida. Mas o direito de coração, a herança do propósito, pertence a Larissa. Ela me amou quando eu era nada. Vocês só amaram o meu dinheiro", ele afirmou. Fernando prosseguiu com a ação judicial, mas o processo foi encerrado em 6 meses em favor de Antônio e Larissa. A defesa de Rangel provou que Antônio estava em plena capacidade mental e que a adoção era um ato de amor e gratidão. Renata e Daniel, por sua vez assistindo à felicidade e à saúde renovada do pai e vendo a bondade genuína de Larissa, começaram a se reaproximar. O milagre da reconciliação não veio do dinheiro, mas da inspiração que Larissa representava. Eles começaram a frequentar mais a casa paterna, buscando reconstruir passo a passo a ponte de afeto que havia sido danificada. 1 ano após a adoção, Antônio celebrou seu aniversário de 71 anos na mansão de Parnamirim. A festa não era um evento da elite, mas uma celebração da família escolhida. Estavam os Medeiros, os funcionários da Álvares Participações, os amigos da padaria e 200 beneficiários da fundação. Durante o brinde, Antônio olhou para Larissa, que vestia um elegante vestido, mas mantinha o mesmo sorriso sincero da balconista da padaria. "Há 1 ano eu era o homem mais rico e mais vazio de Recife", ele disse. "Hoje sou o homem mais rico e mais completo. Larissa me ensinou que a verdadeira generosidade não exige retorno. Ela me deu de comer, me deu calor e me amou, pensando que eu era apenas um pobre velho. Ela é a prova viva de que a bondade desinteressada é a força mais poderosa do universo." Larissa se levantou e o abraçou, as lágrimas de felicidade escorrendo. "O Senhor me ensinou que a família é uma escolha, e a melhor escolha que já fiz foi a de ter o Senhor como Pai. Juntos faremos com que a nossa riqueza seja a ferramenta de um propósito." No final da noite, Antônio e Larissa se sentaram no jardim, olhando as luzes de Recife a brilhar. O magnata e a balconista, o pai e a filha, unidos pelo milagre do pão. Na manhã seguinte, eles estariam juntos na padaria, ele com seu avental, ajudando a amassar a farinha, ela no balcão, servindo os clientes. Eles nunca se esqueceram de passar pelos degraus da igreja, o lugar onde a história de amor e o legado de luz começaram. Antônio Álvares havia descoberto que o maior negócio de sua vida não era imobiliário, mas sim
a construção de uma família baseada no amor e na generosidade. E Larissa Medeiros havia aprendido que se pode ser rica sem jamais perder a humildade e a fé que fazem a vida valer a pena. A história deles se tornou um farol de esperança, provando que um simples gesto de bondade pode ser o início do maior e mais feliz milagre que a vida pode oferecer. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.